Fala torcedor, e a treta envolvendo Neymar e Dorival Júnior tá dando o que falar. Nessa quarta-feira, Dorival Júnior foi anunciado como o novo treinador da seleção brasileira e já tá dando uma polêmica envolvendo Neymar. Poderia acabar com a minha carreira naquele sentido. Seu moleque! Então fique até o final do vídeo que vou te contar todos os detalhes dessa polêmica. Após o anúncio do treinador na seleção, tem causado uma polêmica as mais recentes declarações de Neymar e Dorival Júnior sobre um episódio ocorrido na época que Neymar defendia as cores do Santos e Dorival era treinador do clube. Tô falando o que ele falou lá. Mandou bater. Esqueci de falar. Que foi? Ei, que foi? Olha aqui, quero falar contigo. Que foi? Esse maluco, pô, me deu pênalti. Ô, rapaz! Seu moleque! Em entrevista recente, Dorival falou sobre o assunto. E não me arrependo em nada. Respeito muito o Ney, ele sabe disso, tenho um carinho especial pelo Neymar. Mas naquele momento eu tinha que ter tomado aquela decisão. E tanto é que eu saí do Santos, tinha uma multa contratual, eu não quis essa multa contratual, mesmo sendo mandado embora pela diretoria. Eu tinha um relacionamento muito tranquilo com o presidente. E quando eu coloquei para ele a necessidade da gente mostrar que a reação do atleta ela não pode interferir na história da entidade, não pode interferir. O atleta não pode nunca ser mais importante do que a entidade, em momento nenhum, jamais. A disciplina ela tem que imperar sempre. O presidente entendia de uma outra forma. Eu falei, se o senhor entender desse jeito, eu não tenho como ficar à frente do trabalho de um grupo. Então, não adianta eu ficar aqui como seu treinador. Isso tudo conversando numa boa, do jeito que nós estamos aqui, sem agressão, sem que alguém levantasse a... Neymar também já havia sido perguntado sobre o assunto. Se liga na declaração de Neymar. A crítica que mais me marcou foi a do Monstro, acho. Nessa mesma época do Dorival, acho que... Por que é que mais me marcou? Porque quando eu tinha 18 anos, na época. Tinha 18 anos e aquela entrevista foi uma entrevista muito forte, vamos dizer. Porque você chamar um menino de monstro por uma atitude que eu tinha tomado errado, poderia acabar com a minha carreira naquele sentido, naquele dia. Minha carreira poderia tomar um outro rumo, poderia ter sido mandado embora do Santos, um monte de coisa poderia acontecer. Eu acho que minha carreira não seria o que seria hoje, mas graças a Deus eu consegui me reerguer, consegui dar a volta por cima. Tive pessoas que confiaram em mim, confiaram na pessoa que eu sou e eu consegui dar a volta por cima, Hoje, naquela época, o René Simões falou aquela frase onde todo mundo onde teve uma repercussão muito grande. Hoje em dia ele fala que foi uma crítica construtiva, porque eu virei, porque eu dei certo, porque eu me tornei o Neymar. Mas se eu fosse o Neymar que estivesse na 5ª divisão, ele não iria ficar falando isso, Então, são duas coisas, que uma poderia ter dado certo, poderia ter dado errado. Graças a Deus deu tudo certo. Eu não sou um cara rancoroso, vou levar o René Simões numa boa, mas ele poderia ter acabado com a minha carreira. Não tinha outra escolha de treinador brasileiro, não tinha outra escolha, Era o Dorival. E aí eu fico pensando assim, cara, por que existe um certo comentário de que ele deixou São Paulo na mão, ou que estão muito chateados com o Dorival? Todos os treinadores fizeram isso, gente. O Tite saiu do Corinthians e foi pra seleção. O Vanderlei saiu do Corinthians e foi pra seleção. O Leão tava no Sport e foi pra seleção. O Mano, Parreira, Filipão, antes de 2002 também. Todos os treinadores que são chamados pela seleção brasileira é porque estão bem ou fizeram um bom trabalho no clube aqui no Brasil.
E por que ficam indignados com o Dorival Júnior sair do São Paulo e ir para a seleção brasileira? Eu não entendo isso, sabe? Tem um não me toque. O futebol brasileiro está numa draga desgraçada. Nós temos um time ruim. Não temos um treinador à altura da história da seleção brasileira, mas à altura, da altura dos que podem ser convocados, nós temos. O Dorival Júnior, ele pode fazer um bom trabalho lá. Eu não espero grandes coisas. Eu não espero nada, mas eu acho que vai melhorar em relação ao Diniz. Eu acho que vai melhorar bastante, inclusive, em relação ao Diniz. Pelo modo tático de jogar, sabe? Principalmente que ele não vai ter o Neymar para ser convocado. O Neymar, para mim, é o cara da panela. O Neymar, para mim, foi um dos caras que escolheram o Diniz. E o Neymar teve aquele atrito bem sacana com o Dorival Júnior na época do Santos. E o Dorival foi demitido. Né? Não precisando convocar o Neymar, né? O Dorival, eu acho que tem mais o grupo na mão. Aí, cara, se ele acertar alguma coisa... Eu acho que o Neymar não tem que voltar mais pra seleção, gente. Não só pelas contusões que tem, e pelo comportamento que tem, e pela forma que ele encara o futebol. Ele não tá nem aí, nem pro Catar, nem pro time dele na Arábia, nem estava aí pro PSG, nunca esteve aí com a seleção brasileira. Então o Dorival tem essa possibilidade de mudar esse cenário. Não sei se ele vai ter força para fazer isso, mas que ele tem possibilidade, ele tem. Agora, eu quero sua opinião. Deixe sua opinião nos comentários e vejo vocês no próximo vídeo.